costumo dividir a bola parada em 5 situações diferentes, né? Em 5, vamos colocar entre aspas aí, momentos diferentes, que são a falta frontal, o escanteio, né? O escanteio é dividido em ofensivo e defensivo, o arremesso lateral, que é uma coisa que é muito negligenciada e hoje em dia é cada vez mais impactante. Não é um aspecto que tem o mesmo peso que a falta frontal e que o escanteio, mas tem seu peso. O pênalti, a cobrança de pênalti, a gente vai ver aqui alguns exemplos, e a falta lateral, que tem uma dinâmica parecida com o escanteio, mas não igual ao escanteio. Rafa, quais são os pontos que a gente precisa ter em consideração mais fortemente quando a gente vai fazer uma análise da bola parada? Se liga nisso aqui. Na falta frontal, eu costumo identificar os 4 principais pontos para mapear um batedor da seguinte forma. Qual é o pé dominante de batida dele? Eu acho que eu nunca vi na minha vida talvez o Petkovic. Tem sido um jogador que ele cobra faltas com os 2 pés, né? Sem cair. Cobra falta com o pé direito de um lado, com o pé esquerdo do outro. Então, o pé dominante é o princípio da análise. Qual é o pé dominante desse jogador? E aí é necessário entender qual é o lado que o pé dominante dele tem maior incidência de êxito. Ou seja, se é um destro batendo do lado direito, aquela falta que sai da barreira, por exemplo, passa por cima do último homem, ou se esse destro ele bate melhor do lado esquerdo, a falta que ele encontra, que é a trajetória da bola, encontra a bochecha da rede. Então, tem destros que vão bater melhor quando essa falta é mais aberta, como a gente chama, né, mais para lá, que o pé dele está balizado com o poste esquerdo, ou quando ele bate do lado de cá, e canhotos também. E tem alguns jogadores que, o Neymar, por exemplo, não tem diferença. Se bater do lado esquerdo ou bater do lado direito, a possibilidade, o perigo é igual. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer o repasse dessa informação para a minha comissão técnica, em relação ao pé dominante, não é simplesmente dizer qual é o pé que esse atleta vai cobrar a falta, é dizer qual o nível de perigo que ele traz em relação ao lado que a falta vai ser cobrada, baseado no pé que ele cobra, baseado no pé dominante. Depois o tipo de batida. O tipo de batida é basicamente se ele vai bater de 3 dedos, como o Roberto Carlos batia, por exemplo, se ele vai bater de chapa, como o Davi Luiz bate, por exemplo, se ele vai bater com o peito do pé uma batida mais forte, se ele vai bater com o peito do pé uma batida mais colocada. Então, qual é o encaixe do pé dele na bola? Então, isso aí basicamente é o tipo de batida. E isso é uma informação muito relevante para goleiro. O goleiro te cobra muito isso. Como é que ele bate? Sempre pergunto, goleiro, como é que ele bate? Ele bate 3 dedos, ele bate de chapa, como é que ele bate? Ele dá a rosca na bola ou ele chapa reto, né, como o Davi Luiz, por exemplo, faz? O terceiro ponto é a força da batida. Se é um atleta que bate forte, se é um atleta que bate mais fraco. Mas, Rafa, a força da batida não está correlacionada com o tipo da batida? Sim e não. Sim, porque existe uma recorrência na forma como o jogador, por exemplo, um atleta que bate de 3 dedos, que bate de trivela, geralmente ele bate forte. Mas o Davi Luiz, né, citando ele pela terceira vez, é um jogador que bate uma falta de chapa com força. É muito difícil tu achar isso, né? Um jogador que tem essa força de adutor que ele tem para conseguir fazer essa batida aí. Então é interessante que você consiga fazer uma correlação com o tipo da batida e a força da batida. E por último, a direção padrão. Qual é a direção padrão? Qual é a direção que ele mais faz gols? Vou dar um exemplo. Falei sobre o pé dominante em relação ao lado da batida, mas existem jogadores, por exemplo, que eles batem do lado esquerdo e a direção é do lado esquerdo do goleiro. Deu para pegar? Ou seja, ele bate, a barreira está aqui, o goleiro está posicionado aqui, ao invés de ele dar por cima da barreira, ele dá do lado do goleiro. E tem atletas que batem por cima da barreira. E alguns vão ser mais efetivos em umas situações do que em outra. Então, por exemplo, se eu vou passar informação para o goleiro, eu costumo, quando trabalhava em equipe, eu costumava dizer, se fosse um batedor que batesse do lado do goleiro, atrasa um pouco mais, sai um pouco mais tarde, porque ele gosta de surpreender, ele gosta de dar do teu lado às vezes. Já o escanteio, são 5 aspectos basicamente entre ofensivos e defensivos que eu acho que merecem mais atenção. O tipo de batida, se é uma batida aberta, se é uma batida fechada, a proporção de jogadores que existe na área. Se eu estou analisando a partir da ótica defensiva, quantos jogadores aquela equipe traz para defender? Se eu estou analisando da ótica ofensiva, quantos jogadores aquela equipe coloca na área adversária? O tipo de marcação que é utilizado, e aí especificamente para a fase defensiva, se marca misto, se marca individual, se marca zonal. As intenções, isso aqui é uma interpretação. Então, a batida dessa equipe é no primeiro pau para ter a casquinha, para ter o desvio, para a bola chegar na área. Então, existe uma intenção da batida ser no primeiro pau.
A batida é no segundo pau porque é o lugar onde o jogador mais alto e que tem maior impulsão vai disputar essa bola. Então tem uma intenção da batida ser alta e achar o segundo pau. Então perceber, então, eu falei duas lógicas ofensivas, eu vou falar uma lógica defensiva. Essa equipe coloca o jogador mais alto no meio da zona, na marcação mista, porque o goleiro tem dificuldade de sair do gol. Então é uma intenção defensiva. Então, perceber essas intenções no escanteio é importante para que você consiga entender os porquês, aí mais uma vez, da equipe executar algumas coisas no escanteio. E as movimentações. Então, se eu estou falando do ponto de vista ofensivo, principalmente, esse jogador ele iniciou na área, né? Então, está a área, ele iniciou aqui e ele fez esse movimento aqui para o primeiro pau. Um outro jogador iniciou aqui e afundou aqui no segundo pau. Outro jogador iniciou na marca do pênalti e tentou antecipar aqui no primeiro pau, por exemplo. Então, tendo 3 movimentações diferentes. E a gente vai perceber que existem, nem todas, mas dos, 4, 5 jogadores que ocupam a área, tem 2 ou 3 ali, quase sempre, que tem uma movimentação padrão. Que vão fazer quase sempre o mesmo movimento para aquele tipo de batida. Então, é interessante que a gente consiga mapear isso também. Beleza? Então, esses são os 5 pontos mais relevantes para a gente analisar no escanteio. Falta lateral. Já a falta lateral tem 4 aspectos que é muito parecido com o escanteio, mas ao mesmo tempo muito diferente. A direção da batida e o tipo de batida é muito interessante. A direção da batida é basicamente em que lugar da área essa falta lateral é cobrada. Então, se a falta é cobrada daqui, quando a falta é cobrada daqui, para onde é que a bola vai mais? Vai mais para o segundo pau? Vai mais para o primeiro pau? Qual é o lugar da área onde tem maior incidência de cobranças? E o tipo de marcação que é utilizado, se é homem a homem ou se é zona também. E por último, que acho que é o mais importante, isso aqui é mais forte na bola, não sei porquê, não me perguntem porquê, porque eu não sei porquê isso acontece, mas os treinadores eles dão um direcionamento maior para o homem forte na bola parada, nas faltas laterais do que no escanteio. No escanteio existe uma distribuição maior em relação ao jogador que é o alvo para o cabeceio. Na falta lateral, se você parar para prestar atenção, é quase sempre o mesmo atleta, quando tem direção, né? Quando é direcionado, porque às vezes não é direcionado. Então, se tu olha para o Real Madrid, do campeão, super campeão da Champions, quase toda a falta lateral é no Sérgio Ramos. Mas os escanteios, às vezes sim, às vezes não. Então, existe um peso maior para o homem forte no cabeceio, no duelo aéreo, na falta lateral, em relação ao escanteio. Não sei porquê, muito honestamente. Talvez o escanteio ele queira trazer algum aspecto, a maioria dos treinadores queiram trazer ali algum aspecto de imprevisibilidade. Não sei, mas isso é o que geralmente acontece. No pênalti são os 3 aspectos, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo, em relação ao batedor. Interessante verificar se ele é goleiro dependente ou não. O que é goleiro dependente? É se ele espera o goleiro se mexer para decidir onde ele vai bater ou não. A gente vai ver aqui um pênalti de quem é goleiro dependente e quem não é goleiro dependente, né? Tá, marcadores de pênaltis diferentes. O tipo de mergulho do goleiro, ou seja, se é um mergulho antecipado ou se é um mergulho tardio, se é um mergulho em que o goleiro, o Diego Alves faz muito isso, né? O Diego Alves, ele tem uma expressão na análise que diz assim, ele escondeu a intenção. O Diego Alves, ele esconde a intenção do mergulho antecipado e faz um mergulho tardio, porque ele balança, no que ele balança, tu acha que ele vai sair, ele balança e trava, e ele decide depois. Então, tem goleiros que tem essa situação. O mergulho antecipado é quando o goleiro sai antes, né? Obviamente, tenta definir antes, e o mergulho tardio é quando o goleiro espera. A vantagem do mergulho antecipado, que é interessante até dizer isso, é que o mergulho antecipado o goleiro consegue cobrir toda a amplitude do gol. Se ele esperar, é muito difícil que tu tenha um goleiro que espera, que ele não tenha a alavanca para sair e ele consegue ainda assim cobrir toda a amplitude do gol. O único que eu vi na minha vida que conseguia cobrir a amplitude do gol, que tem uma força de pernas absurdas e conseguia cumprir, foi o Dida. E por último, a direção dos pênaltis no contexto. Então tem batedor, aquilo que a gente falou, padrão determinante, padrão recorrente. Tem batedor, pontos corridos, ele bate 15 pênaltis do lado direito do goleiro. Chega na final, ele bate do lado esquerdo. E aí tu percebe que mais 15 jogos de pontos corridos, só lado direito. Aí chega outra final, lado esquerdo do goleiro. Então, por isso que é importante você avaliar o momento determinante como um momento determinante. Ou seja, Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil agora. O analista do Corinthians e o analista do Flamengo, ele não precisava somente ter estudado os pênaltis desses atletas, ele precisava ter estudado os pênaltis desses atletas em contexto decisivo. Porque a decisão do atleta muda completamente.